Olá, meu nome é Bianca Ladeia, sou estilista especializada em gestão de imagem e comportamento e estamos na nossa semana do consultor de imagem. Eu estou super feliz de vocês terem me acompanhado até aqui. Nós estamos no quarto vídeo. Eu contei para vocês no primeiro vídeo um pouco da minha trajetória, da trajetória da minha carreira, de como eu me posicionei no mercado como uma consultora de sucesso, como eu atendo hoje em todo o Brasil. Eu tenho uma equipe de consultores que trabalham comigo, como eu consigo manter uma agenda sempre cheia, como eu consigo gerar desejo no mercado, para que as pessoas percebam de fato a importância do trabalho do consultor de imagem, o quanto o trabalho alavanca a vida das pessoas, o quanto o trabalho de imagem, de construção de marca pessoal, de brand pessoal, de comportamento é importante na vida profissional, na vida pessoal, como isso facilita para todos. Então, contei para vocês um pouquinho dessa trajetória, das minhas estratégias, de como eu me tornei conhecida no meio, de como eu realmente tenho essa carreira de sucesso. E o objetivo é o que eu também já falei com vocês, é alavancar a carreira de vocês, é dar um passo a passo, é ensinar algumas dicas para que vocês possam economizar tempo e também se posicionarem no mercado de uma forma bacana, no topo, de uma forma de sucesso, gerando, agregando valor ao trabalho de todos vocês. Quanto mais profissionais, gente, quanto mais profissionais bons o mercado tiver, mais a gente coloca a consultoria de imagem no patamar que ela tem que estar, em um patamar bom, onde as pessoas realmente valorizem o trabalho do consultor de imagem e consigam entender cada vez mais a importância de uma imagem bem definida, a importância de transmitir as emoções corretas, de transmitir as sensações corretas para as pessoas. A nossa imagem, ela facilita a nossa vida, ela facilita a nossa vida em todos os sentidos. Como eu costumo dizer, infelizmente a gente não sai com o nosso currículo na testa, não é verdade? Com os nossos valores, nossos propósitos, os lugares que a gente estudou, os nossos conhecimentos. Então, levando em consideração que o ser humano é um ser visual, o primeiro julgamento vai ser sempre o julgamento visual. Quando você conhece uma pessoa, é a sua imagem que determina se a pessoa vai ter empatia ou antipatia por você. E quando a gente transmite as emoções corretas, quando a gente consegue fazer com que a nossa comunicação não verbal seja a extensão da nossa personalidade, isso facilita os contatos, abre as portas, as pessoas entendem de fato quem você é, o que você deseja, como você quer ser tratado e seu posicionamento de mercado. Infelizmente, só ser bom é muito pouco. Não basta ser bom, é preciso parecer bom. Isso é um facilitador. E eu falei muito isso com vocês, dessa percepção de moda, dessa percepção do belo, do bonito. As pessoas precisam entender que moda é um aliado. A gente não pode enxergar moda só como roupa, tendência, bonito, belo, tudo isso também, óbvio. Mas moda, ela tem que ser usada de uma forma estratégica, para que realmente as pessoas percebam quem a gente é, percebam o que a gente quer transmitir, percebam os nossos valores. Então, é muito importante, o consultor de imagem tem um papel fundamental na sociedade, por isso, ajuda as pessoas a trabalhar em segurança, autoestima. Eu costumo brincar que gente feliz transforma o mundo, e as pessoas, quando elas se conhecem, quando elas estão satisfeitas com elas mesmas, tudo flui, a motivação no trabalho, a motivação na vida pessoal, as coisas tomam uma proporção muito mais fácil. E eu falei muito sobre isso no primeiro vídeo. O segundo e o terceiro vídeo, eu expliquei para vocês um pouco do método que eu desenvolvi, de como ele faz diferença e como de fato eu consigo entregar resultados reais para os meus clientes. Como eu falei, não é a roupa, é quem veste a roupa, é todo um contexto de posicionamento, comportamento, postura, oratória, visual, né? O momento que a pessoa está na vida, suas projeções futuras, o que ela espera. Então, no vídeo 2 e 3, eu falei um pouco disso, eu expliquei um pouco do meu método, algumas dicas para vocês usarem no dia a dia, dicas práticas mesmo para um bom consultor de imagem colocar em prática no trabalho. E, como eu prometi, eu vou disponibilizar para vocês aqui alguns materiais de apoio.
Esses materiais são muito legais porque vocês vão conseguir, pelo menos no início da carreira, pegar tudo, ter um passo a passo talvez mais fácil, talvez um direcionamento. Com o passar do tempo, com experiência, com know-how, vocês vão desenvolvendo o próprio material de vocês, vocês vão entendendo que as percepções são muito visuais, são muito abstratas, intangíveis, mas esse material de apoio, principalmente no início, vai ajudar muito vocês. Então, eu vou mostrar aqui como vocês devem usá-los e vou disponibilizar o link para vocês terem acesso a esse material no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui o link para quem ainda não entrou no grupo do Telegram entrar, porque eu vou disponibilizar todo esse material lá para vocês. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar como vocês devem usar e no Telegram vocês vão ter acesso a tudo, tá? Para baixar, para usar. Se vocês quiserem usar o que eu estou disponibilizando, tudo bem, não tem problema. Mas vocês podem também pegar esse material para se inspirarem, para criarem um material personalizado, muito de acordo mesmo com o perfil de trabalho de vocês, com o nicho de mercado que vocês vão atender. Então, o material vai estar disponível para vocês utilizarem da forma que achar melhor, certo? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês desse material. Uma das maiores dúvidas que as pessoas sempre me pedem, me falam, é em relação a um passo a passo, a como começar de fato esse atendimento. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, tá aqui, número 1, contato. Como que você gera demanda para o seu cliente? Despertando o desejo, mostrando o valor agregado do trabalho, todos os benefícios, o que o trabalho de consultoria de imagem, de construção de marca pessoal vai agregar na vida do seu cliente. Eu indico a vocês que vocês façam sempre com geração de desejo. Consultoria de imagem não é uma coisa que você sai oferecendo para as pessoas. Você tem que gerar uma demanda, gerar um desejo, fazer com que a pessoa se interesse e perceba que aquilo vai fazer sentido na vida dela e vai fazer um grande diferencial tanto na carreira quanto na vida pessoal. E existem dezenas de formas da gente desenvolver, da gente despertar esse desejo no nosso público, no nosso cliente. Quando você conseguir despertar esse desejo vem o contato, certo? O cliente vai fazer o primeiro contato com você. Daí você pode seguir essa linha que vai ficar bem fácil. Depois do contato, você vai marcar uma reunião, um café, se você tem um espaço físico, se você prefere tomar um café ou ir à empresa do cliente. Isso vai ficar a critério daquele desenvolvimento de plano de negócios que o consultor vai fazer antes de começar a trabalhar. Nessa reunião, você vai entender a demanda do seu cliente, tá? Porque como eu falei nos vídeos anteriores, consultoria de imagem, a gente está trabalhando com 2 pontos específicos, que são necessidade e expectativa. E necessidade e expectativa, cada pessoa tem a sua, certo? Então, nessa reunião é para você entender de fato a real necessidade do seu cliente, o que ele está buscando, para você entender como vai ser o trabalho feito com ele. Se você vai ter que entrar na parte comportamental, se é só visual, se é uma consultoria pessoal, se entra todo o contexto de consultoria corporativa. Então, nessa reunião é para vocês conversarem, se entenderem, você explicar o trabalho para ele e fechar o negócio. Depois disso, você vai marcar a primeira sessão, que é a sessão de análises, tá? Nessa sessão de análise, você vai fazer todas as análises no seu cliente. Você vai fazer análise de perfil, de personalidade, de estilo de vida, de trabalho, de mercado, público-alvo, posicionamento que ele tem no mercado, análise facial, corporal, cromática, para você de fato entender o contexto do seu cliente. Como eu já falei com vocês também, a consultoria de imagem não é para criar um personagem, é de fato para construir uma marca pessoal adequada com a pessoa e que de fato transforme, facilite a vida dela. Então, nesse momento, você vai fazer todo esse estudo, tá? Se você ficar confortável inicialmente de fazer todas as análises juntas, não tem problema. Você já pode passar para análise corporal, análise facial e análise cromática.
tá? Para você ir construindo todas essas referências visuais do cliente, né? O cliente ele tem que conhecer do corpo dele, da proporção, entender o que cai bem, o que não cai. Infelizmente, não é tudo que a gente gosta, que a gente pode usar. Tem roupas que valorizam algumas pessoas, desvalorizam outras. E também, como eu já falei muito com vocês, não é só a parte de roupa estética, né? É a mensagem que a roupa vai passar, o contexto daquela comunicação. Análise facial, a mesma coisa, para você entender o corte de cabelo, maquiagem, barba, melhor acessório, que vai harmonizar melhor com aquelas pessoas. Levanta em consideração, por favor, não esqueçam disso, tá? Harmonia e caráter são coisas diferentes. Todas essas análises você vai tentar deixar o cliente o mais harmônico possível, esteticamente falando, né? Belo, bonito, mas essa harmonia tem que estar totalmente coerente com o caráter, com a mensagem que o cliente precisa passar. Enfim, vai fazer todas essas análises aqui. Se houver necessidade, você pode passar atividades extras para o cliente, falar que você quer visitar a empresa dele, que você quer dar uma olhada nas roupas antes, pedir para ele te mandar referências visuais de pessoas, do que ele gosta, do que ele não gosta, pedir depoimento de pessoas que convivem com eles, tudo para você conseguir entender mais o seu cliente, certo? Depois desse passo a passo, você vai pedir, geralmente eu peço de 15 a 20 dias para o meu cliente, que é o período que eu tenho para quê? É o período que eu tenho para sentar, estudar esse perfil e desenvolver mesmo o projeto de imagem para o cliente, como eu falei para vocês lá no vídeo 2. Como é feito esse projeto de imagem, como eu entrego esse projeto para o meu cliente, certo? Depois desse prazo, você vai ter um segundo momento com o seu cliente, que é a reunião para apresentar o projeto de imagem para ele. E nessa apresentação você vai explicar tudo, né? Como você fez os estudos, como você chegou a todas as conclusões, quais são as estratégias que você quer usar para começar a construir a imagem dessa pessoa. Vocês vão alinhar tudo. Se tiver dentro das expectativas, dentro das necessidades, completamente alinhado com o que ele busca, aí você vai passar para a parte 2, para a parte prática da consultoria, que eu vou mostrar aqui para vocês. A parte prática da consultoria é o seguinte, aqui também eu fiz um esqueminha para vocês conseguirem seguir direitinho. Vamos lá. A parte 2, a etapa prática, ela é um pouco mais personalizada, né? Geralmente a sessão de análise e o projeto é igual para todo cliente, mas quando você passa para a parte prática, depois de fechar o projeto de imagem do cliente, você vai montar o cronograma de execução, de acordo com aquele projeto. Eu coloquei um esqueminha aqui mais um pouco geral, amplo, para vocês seguirem, mas lembrem-se, sempre adequando isso daqui ao projeto de imagem que você fez do seu cliente, certo? Então, a primeira etapa é legal que comecem sempre da análise do guarda-roupa do cliente. Por quê? Se você vai ter que comprar novas roupas, se você vai ter que fazer uma construção visual diferente, é interessante que primeiro você analise o guarda-roupa do seu cliente para entender o que tem lá que você consegue aproveitar. Né? Não adianta só sair para comprar um monte de coisas com os clientes e às vezes o que você vai comprar ele tem no armário e só não sabe usar. Então, essa análise é importante para isso, para você detectar o que vai sair do armário do seu cliente, o que vai ficar, tá? Para você conseguir montar o shopping list de acordo com o que precisa. Só que outra dica, pulo do gato que eu vou dar para vocês. Não adianta vocês abrirem o guarda-roupa do cliente de vocês e falar assim, ah, isso sai, isso fica, isso sai, isso fica. Você tem que explicar para o cliente por que você está tirando aquelas peças. Se não valoriza o corpo, se está ultrapassado, se não tem nada a ver com a imagem que vocês vão construir, tudo isso tem que ser explicado, porque se você não explicar, daí a 6 meses ele vai comprar errado de novo e não vai adiantar muito o trabalho. Então, tudo tem que ser trabalhado no porquê. O seu cliente precisa entender o que você está fazendo, certo? Depois dessa análise, você vai montar o shopping list desse cliente, porque aí você já vai entender o que ficou no armário e o que você precisa comprar. Então, depois de montar, depois de olhar o armário, você vai montar o shopping list de acordo com o perfil do seu cliente que você já analisou e com o investimento que ele quer fazer para compra de roupas, você vai escolher as lojas e marcas e vai definir esse orçamento de compras com o seu cliente.
Terceiro passo, o amarelinho você faz sempre sem o cliente. Eu pus uma legendinha aqui porque é passo a passo mesmo, tá, gente? Então, você vai às lojas antes para ver se tem as roupas que você precisa, já pesquisa, já deixa tudo separado nas lojas, para quando você chegar com o seu cliente, você não ter todo o trabalho de ficar buscando roupas. Então, você faz isso um dia antes para já saber exatamente em quais lojas você vai levar. Depois é a vez do personal shopper, que aí você vai levar o seu cliente para as compras e ensinar o seu cliente a comprar. É engraçado falar isso, mas na verdade as pessoas elas não sabem fazer compras. Elas não sabem analisar custo-benefício de roupa, elas não sabem analisar o que elas realmente precisam ter no armário, as peças versáteis, as peças descartáveis. Eu ensinei para vocês no terceiro vídeo aquela montagem de guarda-roupa, 60% de peças clássicas, as peças clássicas têm que ser peças de mais qualidade, 20% de peças de tendência, como é peça de tendência, pode ter um custo-benefício melhor. Então, tudo isso você vai ensinar para o seu cliente. Depois de fazer todas as compras, você volta para o armário do seu cliente, para a casa do seu cliente, para montar mesmo essa estrutura de guarda-roupa. Aí é o momento do curso. Você vai ensinar tudo para o seu cliente. Você vai ensinar ele a fazer todas as combinações possíveis para aproveitar ao máximo as roupas que estão no armário. Montar as produções, ensinar ele o que usar de dress code mesmo, em cada ocasião que ele frequenta, como não errar, o que usar de maneira correta, e vai dar também a aula de cores. Então, esse é o momento que você ensina tudo para o seu cliente. Depois disso, a gente passa para a parte comportamental e para a parte corporativa, se houver necessidade, se estiver dentro do projeto do seu cliente. Então, você vai fazer toda a parte comportamental, análise da empresa, adequação da imagem dele com a imagem da empresa, padronização de dress code, uniformização, treinamento de funcionários. Isso é muito personalizado, aí de fato vai depender do que você precisa trabalhar. Por isso que eu coloquei aqui se houver necessidade. Após isso, ou antes, isso daqui pode sair dessa ordem, não tem problema. Para as mulheres, curso de maquiagem e visagismo, para os homens, só a sessão de visagista, certo? No final disso, você vai fazer o dossiê do seu cliente, é o momento que você senta e todas as informações que você deu para o seu cliente no decorrer da consultoria, você vai colocar num dossiê para que ele tenha aquilo e não vá perdendo com o tempo as informações que você passou. E a última etapa é essa entrega do dossiê, que é a finalização da consultoria para você explicar para o seu cliente tudo que ele deve fazer e continuar fazendo. E aí você vai entender se tem a necessidade de já deixar sessões mais espaçadas, agendadas, manutenções de tempo em tempo. Isso tudo vai depender do projeto de imagem inicial, tá? Mas esse passo a passo para vocês seguirem facilita demais o início do trabalho. Aí eu vou mostrar para vocês também os dossiês que eu prometi para vocês. Olha só, esse daqui é um dossiê de personal brand. Vamos lá, esse aqui é um dossiê de personal brand, tá? Onde tem todas as perguntas, as principais perguntas que você tem que fazer para o seu cliente, para entender. Isso daqui é um exercício para o cliente de autoanálise, de autoavaliação. As pessoas, elas entram num piloto automático muito grande e muitas vezes elas não param para fazer uma autoanálise, uma avaliação, entender o que de fato faz sentido na vida dela. Então, esses dois dossiês, tanto de personal brand quanto de estilo, que eu vou disponibilizar para vocês, vou disponibilizar personal brand, que é tanto para mulher quanto para homem, e vou disponibilizar um de estilo feminino e um de estilo masculino, tá? E isso é legal que vocês enviem para o cliente antes da primeira sessão, para ele responder antes, certo? Porque aí você vai fazer ele parar, sentar, analisar alguns pontos. Aqui tem perguntas super importantes, por exemplo, por que ele procurou a consultoria nesse momento da vida? O que ele espera? Que tipo de imagem ele transmite hoje para as pessoas? O que ele deseja? Se ele realmente tem consciência de como as pessoas percebem ele? Qual emoção que ele quer que as pessoas sintam? Então, são dossiês muito completos para o cliente sentar, analisar, responder. E é legal o consultor ler também antes da sessão inicial para que a gente tenha essa noção já um pouquinho de quem é o cliente. Isso ajuda nesse direcionamento na hora de fazer as entrevistas iniciais, tá? Outro ponto importante é esse daqui que eu prometi para vocês também.
Esse daqui é um exemplo de shopping list, mas por favor, gente, é um exemplo só para direcionamento, certo? Vocês têm que entender que é tudo muito personalizado, a consultoria de imagem é muito personalizada. Então, por exemplo, quando vocês estiverem na casa do cliente, vocês podem ir anotando para vocês não esquecerem. Aliás, tem que anotar, porque vocês vão encher a agenda de vocês, vão ter muitos clientes de uma vez só e não dá para lembrar de todo mundo. Então, olha só, isso é um exemplo. Por exemplo, vestidos e saias. Vamos lá, você analisou os vestidos de festa do seu cliente. Você vai escrever direitinho tudo que ele possui, tudo que você aproveitou e escrever também o que você precisa comprar e por quê. Aí você vai colocar o estilo, tamanho, cor, você vai listando tudo mesmo para na hora das compras você ter todo esse shopping list pronto, tá? Mas como eu disse, isso daqui é só um direcionamento. Vocês precisam entender que cada cliente é único e não necessariamente todos os clientes vão precisar ter o número exato de calças, o número exato de camisas. Vocês têm que montar esse shopping list de acordo com a necessidade do seu cliente, certo? Esse material vai ficar disponível para vocês, no grupo do Telegram, vai ter um link lá que vocês vão poder acessar, baixar tudo para vocês usarem no dia a dia de trabalho de vocês como diferencial, para facilitar mesmo até vocês pegarem o jeito, criarem o próprio material de vocês. Então esse material é um presente para que vocês possam se sentir mais seguros nas sessões iniciais. Esse foi o vídeo 4, né? Como eu falei no início, eu estou super feliz de vocês estarem me acompanhando até aqui essa semana. O intuito dessa semana é colocar vocês em um patamar diferente, é de fato fazer vocês ganharem anos na carreira de vocês e elevar, alavancar a consultoria de imagem em todo o Brasil. O vídeo 5, eu vou falar também mais sobre a consultoria e eu tenho uma grande surpresa para vocês no vídeo 5, certo? Então a gente se vê. Beijo, obrigada por me acompanharem até aqui.